Olá, seja mais uma vez bem-vindo para o nosso programa Sabatina, um programa que procura trazer mais vida, mais interatividade na hora do momento da lição da Escola Sabatina. E você pode aproveitar as perguntas interativas que estão aqui abaixo no vídeo para poder conversar e promover conversa com os alunos, com os membros da classe. Nós promovemos esse programa direto daqui da FAP, a Faculdade Adventista do Paraná. E somos os professores do Seminário de Teologia que estamos programando esse encontro com os professores, preparando eles para a lição. E mais uma vez eu tenho aqui meu amigo, meu colega, o pastor Marcelo. Mais uma vez, obrigado, pastor Marcelo, por estar conosco. Olá, Natal. Olá, você que nos acompanha. Como é bom a gente estudar a lição. E essa semana, novamente, vamos falar de um assunto importante, que é a fé. A fé é um dom de Deus que nos traz bênçãos sem medidas, que precisamos exercitar. Então, quando estudamos sobre isto, é também, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é também um exercício de crescimento da nossa fé. É verdade. E o tema da lição desta semana é Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Então nós vamos ver como que a Bíblia fazia profecias e Jesus estava cumprindo. Uma das perguntas interessantes para a gente fazer para os membros da classe, para gerar essa conversa, é de que forma as obras de Jesus davam testemunho dele. E ali aparecem os versículos que mostram isso, ele curando o cego, ele fazendo tudo o que a Bíblia dizia que ele faria. E tem uma pergunta também muito legal que eu quero fazer aqui para o Marcelo, que é uma das que estão aqui na lista abaixo do vídeo, como sugestões para você fazer para os membros da classe. Eu queria fazer aqui, Marcelo, lá em João 5:39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por que Jesus dava tanto valor, ele confiava tanto nas Escrituras? É interessante, inclusive, quando nós analisamos, Natal, o contexto desse verso, Jesus cobra os líderes judeus porque eles examinavam as Escrituras, buscando ali, a vida eterna, mas não conseguiam ver nas Escrituras ele como Messias. Sendo que isto, quando nós deixamos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos torna evidente. Sim. Saber, por exemplo, que lá em Gênesis já se referiu ao Messias, que Davi escreveu o Salmo se referindo a Messias. E Isaías, Samuel, Moisés. Ou seja, a figura do Messias, ela salta no Antigo Testamento e, por incrível que pareça, os líderes judaicos não estavam percebendo isso. Então Jesus disse: vocês estão examinando as Escrituras e não estão vendo o principal, que é a minha presença lá, a presença do Messias. Que coisa, não é? E não eram só os fariseus, né? Parece que os discípulos também tinham algumas dificuldades. Uma das perguntas para a gente fazer para os alunos, boa para a gente discutir, é por que os discípulos não conseguiam enxergar algumas verdades das Escrituras? E a gente pode fazer essa pergunta depois de ver duas passagens que eu quero ver com vocês. E aparece aqui no vídeo também. Está em João 2:22, é uma delas. Eu já deixei aberto aqui. Eu quero mostrar duas passagens e aí a gente faz a pergunta. Em 2:22 diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso, que ele ressuscitaria, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Só depois que aconteceu. Por que eles não perceberam antes? E a outra passagem parecida está no capítulo 20, no verso 9, que diz assim: ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, o texto estava ali o tempo todo, mas eles não conseguiam perceber. Por que será que eles tinham tanta dificuldade para entender as Escrituras, Marcelo? E como que a gente pode se cuidar para não acontecer isso com a gente também? Isso é importante, Natal, porque nos faz refletir de como nós estamos indo ao abrir as Escrituras. Se nós formos com as nossas predisposições, com os nossos pensamentos, com a nossa vontade, pode ser, ou seja, bem provável que a gente não consiga enxergar a verdade. Verdade. Se você abrir as Escrituras querendo ouvir aquilo que você quer ouvir, é bem provável que você não consiga ouvir a voz de Deus. Portanto, ao buscar as Escrituras, nós temos que pedir a Deus que fale ao nosso coração e que nos esvazie, para que Ele revele a sua vontade, seja ela qual for. Excelente.
Uma das boas perguntas para a gente fazer para o aluno, não dirigindo-se para um só, né, mas para a classe, para gerar essa conversa, enfatizando o tema da semana, é: se alguém te perguntasse por que você crê em Jesus como Messias, como Salvador, que versículos do Antigo Testamento você usaria para comprovar a sua fé? Isso daí é interessante, né? Pastor Marcelo, qual versículo você usaria? Eu tenho o meu. Eu gosto da profecia das 70 semanas em Daniel 9. Para mim é excelente. Qual passagem você gosta? Olha, eu creio que existem muitas passagens. Nós sabemos que existem muitas passagens. Mas algo que me toca de forma especial é Isaías 53, onde me parece que o próprio Messias, no momento mais difícil que ele estava passando na cruz, ele fez uma pergunta, uma reflexão. Ele refletiu, ele manifestou a respeito da sua própria vida. Ele começa, Isaías começa escrevendo, dizendo a seguinte pergunta: quem creu em nossa pregação? E ali então ele começa a descrever. Era alguém que não atraía pela beleza, era alguém que foi desprezado, era alguém que amou, foi colocado na cruz, foi amarrado, repartiram as suas vestes, bateram no seu corpo. Então, é quase que impossível a gente olhar para Jesus e olhar para a profecia de Isaías 53 e não conseguir fazer uma associação simples entre o Messias e sendo aquele que está sendo revelado na palavra. Então, particularmente, me fala muito ao coração. Que bom. E tem muitas outras passagens, né? Claro. Essa é a que fala com você, a que fala comigo é Daniel 9, essa também. E nós podemos provocar isso entre os membros, perguntando para eles. E talvez alguém não saiba nenhum versículo do Velho Testamento, e aí a gente entra na conversa mostrando essas e outras passagens para que eles aprendam também. E continuando a lição desta semana, falando dos testemunhos que a própria Bíblia dá sobre Jesus no Antigo Testamento, a gente percebe que tem um momento que Jesus discute com os judeus e ele diz para eles o seguinte: vocês são muito da terra, vocês não entendem as coisas do céu. Eu queria ler essa passagem com vocês para a gente trazer uma pergunta também para discutir com a classe. Essa passagem está em João capítulo 8. Ela começa ali no versículo 21, quando outra vez lhes falou Jesus, dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado, os judeus que não criam nele. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? E Jesus disse, aqui está o ponto, o verso 23, vocês são daqui de baixo, eu sou de cima, vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Então Jesus estava mostrando: por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? É porque vocês são da terra, eu sou do céu. Marcelo, como é que a gente pode saber se os nossos pensamentos são aqui só da terra, só daqui de baixo, ou se eles estão ligados com as coisas do céu para entender a vontade de Deus? E como é que a gente pode mudar isso, se a gente estiver só pensando nas coisas da terra? É interessante que Jesus Cristo usava comparações simples para falar de algo profundo, algo que mudava as pessoas. Até nessa comparação, nessa analogia que nos parece bem simples, na verdade ensina uma grande verdade. Jesus disse: eu sou do alto e vocês são de baixo. Ou seja, os meus pensamentos, as minhas intenções, a minha vontade são vontades, pensamentos, intenções daquele que está no alto, ou seja, Deus. Mas, enquanto isso, os líderes judeus só discutiam e demonstravam vontades de baixo, humana. E aí a pergunta que podemos fazer é: como estão as nossas intenções? Nós estamos pensando nas coisas de Deus? E isto não é difícil a gente chegar à conclusão se sim ou não. Quanto tempo estamos passando com as coisas de Deus? Quanto tempo estamos passando com as coisas de baixo? Quanto tempo estamos reservando para ler a palavra de Deus, ler testemunhos a respeito da palavra de Deus, ouvir as coisas de Deus e falar das coisas de Deus? Se passamos muito tempo fazendo isso, um bom tempo, então nós vivemos como pessoas de cima, como pessoas do reino de Deus, do reino celestial. Agora, se não fazemos isto, passamos a maioria do tempo falando das coisas do nosso interesse, nós não estamos fazendo muito mais do que falar das coisas de baixo. Aí o nosso pensamento só está aqui na terra e não vai entender as coisas do alto. Com certeza. Que fantástico. Então, a lição desta semana, ela tem esse tema de cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e ela traz essas questões muito importantes para a gente discutir
conversar com os membros da classe. E uma das coisas que nós podemos concluir a lição, uma das perguntas que é uma pergunta desafiadora, não é? Como nós podemos promover a fé na Bíblia no nosso campo de influência, no trabalho, na escola, em outros lugares, com os vizinhos? Como nós podemos promover a Bíblia no nosso campo, na nossa esfera de ação? E convidar os membros à ação. Nós terminamos aqui. Eu gostaria de pedir para o pastor Marcelo, mais uma vez, nos despedir com uma oração. Claro, vamos orar. Antes disso, nos cabe uma reflexão. Como que nós estamos guiando a nossa própria vida, ou melhor, estamos deixando Deus colocar no nosso coração as boas coisas, a fé, a confiança no seu reino, a disposição para o trabalho. Cabe essa reflexão porque o Senhor nos chama para sermos cidadãos do céu. Precisamos ser alistados no reino de Deus. E por isso nós vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo nos guie. Querido e bom Deus, graças te damos porque o Senhor é bom para conosco e nos convida, nos chama para algo maior, algo mais nobre, algo mais santo, que é participar do seu reino, pensar nas coisas do céu, falar sobre as coisas do céu, viver como homens e mulheres segundo o teu coração. Obrigado por este convite, que todos os espectadores possam ter esta oportunidade nesse dia e compartilhar a vontade de ser um homem ou uma mulher segundo o teu coração. Abençoe agora aqueles que nos acompanham, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Marcelo, e que Deus abençoe você e que você tenha uma escola sabatina viva e interativa. Um grande abraço.